Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Nós estamos no dia 362. Glória a Deus, faltam 4 dias e Deus tem-nos permitido, dia após dia, estar aqui para a leitura da Sua Palavra, independentemente da alegria, tristeza deste mundo. O que temos é firmeza na Palavra dia após dia. Então que Ele nos faça estar firmes, não só este ano que vem, mas todo o ano que Ele nos concede a vida nesta terra. Por isso, amados, Deus seja louvado em todo o tempo. Pai Celestial, toda a honra e toda a glória sejam somente para Ti. Faz-nos habitar na Tua Palavra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Glória a Deus, amados. Hoje iremos ler Jó 38, Zacarias 13 e 14 e Apocalipse 15 e 16. Vão preparando aqui as vossas Bíblias e o copo com água, se vocês quiserem refrescar as vossas gargantas. Vamos começar aqui em Jó, capítulo 38. Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante? Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-me saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há homem? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela.
Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo ou soltar os cordéis de Orion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até às nuvens para a abundância das águas te cubra? Para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos rios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem enumerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Glória a Deus, amados. Zacarias 13 e 14. E aqui terminamos o livro de Zacarias e vamos para o último livro do Antigo Testamento, do Velho Testamento, da Antiga Aliança. E iremos então amanhã, se Deus permitir, para Malaquias. Agora abram as vossas Bíblias em Zacarias 13 e 14. E vamos começar a nossa leitura. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra. Porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purifiquei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio
para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele será para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até à porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até aos lagares do rei. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas com grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15, para a leitura, permitindo Deus, de Apocalipse 15 e 16. Apocalipse 15 e 16. Glória a Deus. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus,
E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 16. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amados, nós vemos isto em Apocalipse 13, quando, na verdade, em vez de estarmos aqui a supor várias coisas, nós vemos claramente o que a Bíblia diz. Os homens blasfemam
e não se arrependem. As pessoas, quando acontecem coisas más, se vocês repararem, as pessoas deste mundo dizem: então, onde é que está Deus que acontece coisas más? Blasfemam e não se arrependem. Em vez de olharem para o que é bom, porque tudo o que ainda está sustento, tudo o que está sustento, é Deus que sustenta. Por isso, tudo o que é mau é quando Deus diz: olha, ou então Deus mesmo na sua ira faz. E como nós vemos em Jó, que faz muita confusão a pessoas, então recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Amados, esta terra vai passar, a nossa vida vai assim, num estalar de dedos e até no sopro, como vocês preferirem, mas passa muito rápido. Se nós permanecermos e não formos encontrados nus, e aqui nós podemos encontrar uma parábola que fala sobre isto, sobre o Senhor que convida toda a gente, os nobres, e os nobres não quiseram vir. Depois eles não foram e desculparam-se com várias coisas. Depois ele convidou as pessoas todas que estavam assim, as pessoas todas assim, pobres, pessoas que não tinham sequer casa, assim, pessoas de baixo nível, não nobres. E eles foram à festa e havia um que não estava vestido com traje de núpcias, com traje de casamento. E então, o que aconteceu? Esse foi posto fora nas trevas exteriores. Amados, o que é que isso significa? Significa que não importa de onde é que nós vimos e tudo isso, importa é que nós nos vistamos de santidade. Somente isso. Então é impossível, quando nós estamos nus e se vê a nossa vergonha, quer dizer que quando nós estamos nus e se vê a nossa vergonha, quer dizer que nós estamos fora de Deus, quer dizer que nós estamos fora da santidade e não estamos a caminho da santificação, porque é a santificação que nos faz vestir em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai, e essa santificação só vem pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos aqui, em 3 vezes no capítulo 16, fala-se que os homens blasfemaram de Deus e não se arrependeram. Amados, versículo 14 diz: porque são espíritos de demónios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra. Amados, não vivam pelo vosso olhar, que não vivamos pelo que os nossos olhos veem, porque senão as pessoas que não estão firmes na palavra, elas vão ser enganadas. Deus já sabe quem são, mas para tu saberes que és tu, então faz uma coisa. Cristo Jesus diz aqui no versículo 15: eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon ou Armageddon. Amados, nós temos que estar vestidos de santidade. E quando nós dizemos vestidos de santidade, não é que nós conseguimos por nós mesmos, não. É porque Cristo Jesus disse aqui no versículo 17, tal como ele disse na cruz: está feito, está consumado. Ele foi glorificado junto do Pai. E é por causa de Cristo Jesus que nós temos e podemos estar nele. E isso vem pela palavra e não é dom nosso. Não é pelo nosso mérito, mas é dom de Deus. Esse dom de Deus vem somente pelo Espírito Santo. Mas a pessoa tem que decidir arrepender-se e voltar-se para Cristo. Cristo Jesus diz para a pessoa se arrepender, tomar sobre si próprio a sua cruz e seguir após Ele. Então cada um de nós tem que decidir arrepender-se, tomar sobre si próprio a sua cruz e voltar-se para Cristo. Muitas pessoas acham que a cruz são pessoas. Amados, a cruz da pessoa é a própria pessoa, porque a pessoa está carregada de iniquidade. E nós temos que estar todos os dias, de manhã, nós temos que decidir estar firmados na palavra de Deus, em todo o tempo. Todos os dias, quando acordamos, seja de manhã ou seja à noite, seja quando for, temos que ter essa firmeza. Leiam o final de Lucas 14, e vocês vão entender que para ser cristão não é preciso levantar a mãozinha ou dizer: eu quero. Mas ser cristão
é uma decisão para a vida. E se tu decides ser cristão e voltas atrás, acabou. Tu blasfemaste contra Deus, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Amados, é impossível, nós vemos isso em Hebreus 13, Hebreus 4 também. Por isso, permaneçam na Bíblia, para que ela permaneça em vós. Deus seja com todos vós e até amanhã, se Deus permitir. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao nosso Pai Celestial por Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Amém.